Olá, pessoal! Olá a todos novamente. Vamos entrar então aqui na nossa última aula, no nosso último tema de processo penal. Aliás, nossos dois últimos temas, né? Falta a gente ver prisão preventiva e ainda prisão temporária. Então, são os dois últimos temas que nos restam para falar sobre as prisões e sobre essas questões de processo penal, tá? Iniciando então pela prisão preventiva, né? Na aula anterior a gente falou sobre as modalidades de prisão em flagrante, tá? E dentro desse caminho do flagrante, eu falei para vocês que uma das possibilidades que o juiz tem depois que ele recebe o flagrante é, então, converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva, tá? E daí é aqui que a gente chega na prisão preventiva, tá? Ela pode ser, então, ela é uma prisão por excelência, né? Ela é uma prisão determinada pelo juiz, ela é uma prisão cautelar, assim como a prisão em flagrante é uma prisão cautelar, tá? E é determinada pelo juiz, então aqui necessariamente eu preciso ter uma ordem judicial, tá? Para eu realizar a prisão preventiva, tá? Tanto durante o processo quanto durante a investigação. Existe a possibilidade de decretação de prisão preventiva nesses dois momentos, tá? De forma a evitar que ocorra algum prejuízo, ou a investigação, ou a inquérito, tá? Então, tem que ser deferida pelo juiz. O mandado de prisão aqui tem que vir com a decisão judicial, ok? Além disso, pessoal, a qualquer tempo, o juiz pode revogar a prisão preventiva. Ele pode lá, a qualquer momento, não tem prazo a prisão preventiva, né? Mas ele pode revogá-la a qualquer tempo, tá? Ou ainda substituí-la por outra medida, né? Daquelas que a gente já falava na aula passada, tá? Por exemplo, a tornozeleira eletrônica, a entrega do passaporte, a prisão domiciliar. Ele pode substituir por outra medida qualquer, tá? Desde que ele entenda que a prisão, então, não é mais adequada à situação, não é mais necessária, tá? Tanto essa decisão que decreta, quanto a decisão que revoga, claramente, elas têm que ser fundamentadas, tá? E aqui, em relação à prisão preventiva, houve uma modificação bem grande em relação ao pacote anticrime, né? Antes, o juiz decretava a prisão preventiva no processo e a pessoa podia permanecer o processo inteiro preso, né? Com a vinda do pacote anticrime, essa modificação, isso modificou e isso não pode ser mais assim. Ou melhor, a pessoa até pode ficar presa durante o processo todo, desde que o juiz, a partir de 2019, tá? A partir de dezembro de 2019, que foi quando veio o pacote anticrime, tá? Desde aqui, então, a cada 90 dias, o juiz tem que renovar esse decreto de prisão preventiva, o que antes não tinha essa previsão no Código de Processo Penal. Então agora, a cada 90 dias, ele tem que revogar lá o decreto, ele tem que renovar o decreto de prisão preventiva, tá? E não é só renovar a cada 90 dias, ele não pode dizer renova pelos mesmos motivos e depois renova pelos mesmos motivos. Ele não pode ficar fazendo isso, tá? A cada 90 dias, ele tem que ter um motivo novo. Então, ele não pode simplesmente dizer que subsistem os motivos anteriormente pelos quais ele decretou a prisão preventiva. Ele tem que ir lá ter, a cada 90 dias, novos motivos, tá? Para manter alguém preso. Agora, é assim que funciona a justificativa da prisão preventiva, tá? Bom, pressupostos para eu decretar a prisão preventiva de alguém. Pressupostos, materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. É o que a gente chama aqui, né, o fumus commissi delicti, então a possibilidade de que existe um delito, tá? E indícios suficientes de autoria, ou seja, de que aquela pessoa existe indício de que aquela pessoa é a autora do crime, tá? É essa a ideia aqui dos pressupostos.
E daí a gente entra na parte mais importante da análise da prisão preventiva, que é a análise dos requisitos. Quais são esses requisitos, tá? Eles são 4 requisitos que não são cumulativos, ok? São requisitos alternativos, tá? Então, é suficiente apenas um deles, tá? Não é preciso a soma dos 4, ok? Um deles só é suficiente, ok? Não é preciso a soma dos 4. Vamos começar analisando, então, aquele que gera mais discussão, né? Que é a garantia da ordem pública. Esse elemento, esse requisito que é chamado aqui de garantia da ordem pública, tem como pressuposto a ideia, a verdade é que ninguém sabe muito bem o que é essa tal de garantia da ordem pública, mas a ideia que a gente extrai lá do artigo 312 é de que a perturbação da ordem pública nela pode ser conceituada, então, como um abalo provocado na sociedade em razão da prática de um crime que tenha consequências graves, tá? Assim, se justificaria a prisão preventiva para se reestabelecer aquela ordem social, aquela paz social, tá? Mas o que não pode, pessoal? Não pode decretar prisão preventiva com base naquilo que a gente chama de gravidade abstrata do delito, tá? Como assim? Por exemplo, existem delitos que são mais graves que outros, né? Como, por exemplo, os crimes hediondos, né? Os crimes hediondos, pela sua própria natureza, são mais graves que outros. Então, um crime de estupro, por exemplo, é mais grave que um crime de furto, tá? Pela sua natureza. Eu não posso utilizar esse fundamento de que o sujeito cometeu um crime de estupro para fundamentar a garantia da ordem pública, tá? Eu tenho que ter uma sugestão concreta de que ele vai abalar a ordem pública, tá? Se ele for, por exemplo, reincidente em crimes de estupro, ok, é um argumento objetivo de que ele já cometeu aquele crime uma vez e de que ele já cometeu outras vezes e de que se eu mantiver aquele sujeito solto, ele vai retornar a cometer aquele crime. Agora, nada quer dizer que porque ele cometeu um único crime dessa natureza, ele vai cometer de novo. Então, eu não posso fundamentar a garantia da ordem pública na gravidade abstrata do delito, ok? Segundo elemento, garantia da ordem econômica, tá? Ela tem mais ou menos a mesma ideia aqui da garantia da ordem pública, de perturbação, né, da ordem econômica, e a prisão, ela é trazida para reestabelecer essa paz social, esse ordenamento jurídico, tá? Só que ela aqui é aplicada, obviamente, aos crimes econômicos, né? Então é aquele crime que abala a ordem econômica, é aquele crime que tem um grande desvio de verba, um grande desvio de valores, aqueles que abalam profundamente a ordem econômica, tá? E da mesma forma, não pode ser utilizado aqui de forma abstrata, tá? Tem que haver um argumento concreto. Então, ele é presidente da República. Se ele continuar solto no cargo de presidente da República, ele vai continuar fazendo desvios de verbas, tá? Por exemplo. Então, aqui é essa ideia da garantia da ordem econômica, ok? E a gente ainda tem mais 2 requisitos aqui da prisão preventiva, tá? Que é a conveniência da instrução criminal e a segurança na aplicação da lei penal, tá? Como que funciona? Esse terceiro requisito aqui, conveniência da instrução criminal, tem a finalidade de evitar que o indivíduo, por exemplo, perturbe o processo, né? Por exemplo, ameaça testemunha, tente destruir prova, tá? Então tem essa finalidade. Eu prendo ele para evitar que ele prejudique o bom andamento do processo. Essa é a ideia aqui da prisão preventiva com base na conveniência da instrução criminal, tá? E ainda, por fim, o último requisito da prisão preventiva é a segurança na aplicação da lei penal. Eu prendo o sujeito de forma preventiva para garantir que ele vai cumprir a pena, para garantir que ele não vai fugir, tá? Essa é a ideia aqui da prisão preventiva, né? Para assegurar a aplicação da lei penal. Então, se é uma pessoa, por exemplo, que tem dupla nacionalidade, que poderia fugir para um outro país e nunca mais encontrar ele, eu faço a prisão preventiva com base nessa ideia aqui de segurança na aplicação da lei penal, tá?
E daí a gente trabalha aqui com a ideia de que existem alguns crimes que autorizam a prisão preventiva e outros que não. Eu não posso prender preventivamente em todo crime. Existem delitos que autorizam a prisão preventiva e delitos que não autorizam a prisão preventiva. Quais são os crimes que, então, autorizam a prisão preventiva, né? Primeiro, os crimes dolosos, tá? Então, somente crime doloso, tá? Crime culposo, que é aquele lá cometido com imprudência, imperícia e negligência, não autoriza a prisão preventiva, ok? Somente os crimes dolosos aqui, punidos com pena privativa de liberdade máxima. Então, aqui a gente está trabalhando com o critério da pena máxima, tá? Superior a 4 anos. Então, até 3 anos, 11 meses e 29 dias não pode, de pena máxima, não pode prender preventivamente, né? Até os 4 anos de pena lá, a partir dos 4 anos e 1 dia, daí já pode efetivar a prisão preventiva, ok? Ainda, se o infrator, também posso prender preventivamente se aqui ele tiver sido condenado por outro crime doloso, tá? Então também, outro crime de natureza doloso, ou seja, se ele for aqui reincidente. Se ele for reincidente, eu posso fazer a prisão preventiva dele. E mais, se ele for reincidente em crime doloso, tá? Porque se ele for reincidente em crime culposo, não é cabível a prisão preventiva. Então aqui eu só posso fazer a prisão preventiva se ele for reincidente em crime doloso, tá? E com, claro, sentença penal transitada em julgado, né? A ideia aqui de reincidência é só depois do trânsito em julgado de sentença penal condenatória e desde que tenha passado menos de 5 anos, porque se passar mais de 5 anos da sentença, aí a gente não tem mais a reincidência deixa de ter efeito, tá? Então, basicamente, para ser nessa hipótese aqui, eu tenho que ter a sentença e aqui, né, a perda da reincidência, tá? Aqui durante 5 anos, ele vai ser considerado reincidente. Se ele, aqui durante esse tempo, eu posso realizar a prisão preventiva dessa pessoa com base nesse argumento, tá? E aqui, os requisitos, eles também, os crimes também são alternativos, tá? Admite nesse e também admite nesse, tá? Então não precisam ser ali requisitos cumulativos. Também admite prisão preventiva quando o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? Criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoas com deficiência, para garantir a aplicação de medida protetiva. Então, por exemplo, se eu tenho lá um crime cometido contra a vítima mulher, né? Aplicação da Lei Maria da Penha, tá? E daí foi aplicada a medida protetiva de urgência ali e o sujeito está descumprindo a medida protetiva, né? Tá lá complicando, tá lá atormentando a vida da vítima. O juiz pode decretar a prisão preventiva para garantir a aplicação disso aqui, ó, para garantir que ele não vai descumprir essas medidas protetivas, tá? Além disso, também quando houver dúvida sobre a identidade civil, né? Então, eu tenho lá uma pessoa que foi presa, tá? Eu não sei quem ela é, não tenho informação sobre o documento dela, tá? Ou quando ela se recusar a fornecer elementos para sua identificação, tá? E daí, nesse caso específico aqui, no momento que for possível determinar a identidade civil da pessoa, é preciso que o juiz conceda a liberdade provisória ou faça o relaxamento ou faça a revogação da prisão preventiva, tá? Ele não pode aqui deixar a prisão, manter a prisão, mesmo após ter sido identificada a pessoa. Ele tem que, após a identificação, ele tem que então revogar essa prisão, tá? Certo? E quando que não se pode prender preventivamente, então, né? Não se pode prender preventivamente, então, com crimes de pena menor do que 4 anos, né? Falamos nisso apenas se ela for menor
do que 4 anos, não cabe prisão preventiva, ok? E também não cabe prisão preventiva quando se verificar das provas dos autos que o agente cometeu o crime amparado por excludente de ilicitude. Então, se ele cometeu o crime em legítima defesa, se ele cometeu o crime em estado de necessidade, se ele cometeu o crime em estrito cumprimento de dever legal, ou se ele cometeu o crime, por exemplo, em exercício regular de direito. Se ele cometeu o crime em alguma dessas excludentes de ilicitude, ele não pode ser preso preventivamente, tá? E ainda para finalizar na nossa matéria, finalizando com a prisão temporária, né? A prisão temporária, então, ela é uma modalidade mais excepcional ainda de prova, tá? Ela não está prevista no Código de Processo Penal, tá? Ela não está lá no CPP, ok? Não adianta vocês procurarem lá, que ela não está lá no CPP. Ela tem uma lei específica de aplicação, ok? Cabimento, ela só pode ser aplicada em infrações penais cometidas com pena privativa de liberdade nos crimes abaixo. Então, a prisão temporária, ela é muito específica, ela só cabe nesses casos desses crimes aqui, que estão aqui nesse slide e nesse slide, tá? Quando que cabe, então, prisão temporária? Cabe prisão temporária em crime de homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado. Cabe também prisão temporária em crime de roubo, crime de extorsão, extorsão mediante sequestro, estupro e estupro de vulnerável, tá? Também cabe prisão temporária, crime de epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável, substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte, tá? Casos de associação criminosa, genocídio e tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro no geral e os crimes previstos na lei de terrorismo. E cabe também prisão temporária em relação a qualquer crime hediondo ou equiparado, tá? Que daí equiparado aqui é o tráfico, que já está na lista, a tortura e o terrorismo, que também já está aqui na lista, ok? Então, essa é a ideia da prisão temporária, ok? Pode ser só nesse caso desses crimes, tá? Mas basta ser um desses delitos? Basta eu ter um crime de prisão de homicídio qualificado? Ou basta eu ter um crime de tráfico de drogas para eu permitir a prisão temporária? Não basta. Além daqueles crimes, da existência de um daqueles crimes, tá? Eu tenho que ter um desses requisitos aqui, ou esse, ou esse, ou esse, que também não são cumulativos daí, são alternativos, ok? Dessa forma, é preciso que então exista do inciso 1, que é esse aqui, tá? Desculpa, aqui não é. Aqui, ó, inciso 1 e aqui, inciso 2, tá? É preciso que sejam presentes. Além de um desses crimes aqui, então, além de ter um desses crimes, eu preciso ter um desses requisitos. Daí, somam os dois requisitos, tá? Por exemplo, quando imprescindível para realizar as investigações do inquérito policial, né? Eu prendo a pessoa para impedir que ela atrapalhe as investigações do inquérito, tá? E quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer o seu endereço, a sua residência fixa. Ela é muito próxima da prisão preventiva, tá? Mas ela tem algumas diferenças, como ali a possibilidade de somente naqueles crimes específicos, enquanto a prisão preventiva pode para qualquer crime com pena máxima acima de 4 anos, tá? Quem que é legitimado para decretar a prisão para decretar a prisão temporária, né? Então a prisão temporária ela é decretada também pelo juiz, assim como a prisão preventiva, né? Ela só pode ser decretada pelo juiz, é uma providência judicial. A gente tem que pedir para o juiz decretar a prisão preventiva, tá? Mas quando que o juiz vai decretar essa prisão preventiva? Ele vai decretar a requerimento do Ministério Público, então, né, do promotor de justiça ou da autoridade policial, tá, pessoal? Então, essa é a ideia aqui da prisão temporária. Somente a requerimento do Ministério Público ou por representação da autoridade policial, tá? O juiz não pode, tá? E daí aqui não é só a prisão temporária, tá? É a preventiva também. O juiz não pode decretar a prisão de ofício, tá?
Não pode. O que significa decretar a prisão de ofício, né? Significa ele decretar a prisão sem provocação do Ministério Público ou da autoridade policial, tá? Não pode, ele só pode decretar a prisão uma vez que ele seja provocado para essa decretação, para esse pedido. Ele só pode decretar a prisão se ele tiver, então, um pedido da parte, tá? Se ele não tiver esse pedido, ele não pode decretar essa prisão. Isso também foi uma modificação do pacote anticrime, tá? Uma modificação que veio ali pós-dezembro de 2019, com o pacote anticrime, que agora o juiz não pode mais decretar prisão de ofício, ok? Ele só pode, então, fazer isso a requerimento, tá? E o prazo da prisão temporária, né? Para finalizar, o prazo da prisão temporária, ele tem um prazo ali de 5 dias, tá? Para os crimes comuns, prorrogável por mais 5 dias. Essa prorrogação, ela é apenas uma única vez. Então, o juiz só pode prorrogar uma única vez pelo prazo de mais 5 dias, tá? E essa prorrogação, ela não é nem de ofício e nem automática, tá? Então, o juiz não pode prorrogar sem pedido, também não pode prorrogar de forma automática. Tem que ser uma prorrogação provocada, tá? Ou pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, tá? E nos crimes hediondos de tortura, de tráfico de drogas e de terrorismo, o prazo para prisão temporária é de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Também na mesma modalidade, né? O juiz poderá prorrogar tão somente se houver pedido do Ministério Público ou se houver pedido de prorrogação da autoridade policial. O juiz nunca pode prorrogar essa prisão de ofício sem haver aí esse requerimento da parte, tá? Sem esse requerimento da parte, a prorrogação se torna ilícita. Então, pessoal, com essa parte aqui de prisão envolvendo prisões, né? A gente conclui a matéria que era necessária para vocês fazerem o estudo durante para a prova de vocês, tá? Até aqui a prisão é a matéria que me cumpre trazer para vocês. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado da aula. Eu desejo a todos vocês ótimos estudos e uma ótima prova.